Olá, muito boa noite. Hoje, dia 15 de setembro, nós estamos aqui com uma grande satisfação de chegar até aí a casa de vocês para fazer mais um programa, mais uma sala de matrículas na sua casa. Essa é uma inovação que você está aí na sua casa de uma forma muito prática e confortável, uma inovação do Anglo aqui de Campinas, e você nos assiste pelo angloedu.com.br. A sala de matrículas tem como finalidade levar as informações sobre todos os segmentos que o Anglo oferece em Campinas e região e fazer com que vocês tenham ferramentas e muitas informações para se decidirem pela escolha da escola dos seus filhos, porque a gente sabe que esse é um momento muito importante e que exige muita reflexão, visto que educação é uma coisa bastante séria e a escolha da escola é o primeiro passo que leva à construção de um futuro bastante promissor. Ontem estivemos aqui e falamos sobre o tema da educação infantil. Dentre vários aspectos que conversamos, falamos sobre adaptação, sobre as regras da escola, sobre as finalidades e sobre o que esperar, como é o trabalho desenvolvido. Hoje falaremos sobre o ensino fundamental 1 e amanhã, conforme nossa programação, falaremos sobre o ensino fundamental 2 e também na quinta-feira sobre o ensino médio. Eu tenho aqui para dividir comigo esse bate-papo e esse evento de hoje a professora Luciane. Boa noite, Luciane. Boa Uma noite. satisfação tê-la aqui conosco novamente, porque a professora Luciane também esteve aqui já conosco ontem falando sobre educação infantil e ela representa aqui as unidades do Novo Anglo, né? Aqui de Campinas e de região. E a professora tem uma larga experiência na educação infantil e no ensino fundamental, que é o objeto do nosso bate-papo de hoje. Então, boa noite, professora. Boa noite. O ensino fundamental das unidades é conduzido em várias frentes, né, em várias unidades, e a gente gostaria de mostrar para vocês aí na tela como o ensino fundamental do Anglo se desenvolve, né? A história do ensino fundamental se confunde, na verdade, com a história da própria implantação do Anglo aqui na cidade de Campinas. Em 2009, professora, me ajude nessa explicação, houve a primeira unidade que ofereceu o ensino fundamental e que foi justamente a unidade de Vinhedo, né? Isso mesmo. Depois, em 2010 e 2011, nós tivemos as unidades de Castelo, Taquaral, Barão Geraldo. E quais são as unidades que oferecem o ensino fundamental, professora? E concomitantemente, em 2010, a unidade de Santos, né? Isso mesmo. Nós temos hoje a unidade de Santos, né? Que lá nós temos a diretora, é a professora Carla, que tem desde a educação infantil até o ensino médio e curso pré-vestibular. Temos a unidade de Vinhedo, que também tem de ponta a ponta da educação infantil até o ensino médio. A unidade Castelo, com o professor Diarone, né, que temos o ensino médio e curso pré-vestibular. Barão Geraldo, com o professor Rodrigo, também ensino médio e curso pré-vestibular. A unidade Taquaral, com o professor Diógenes, de fundamental a ensino médio. E nós temos a unidade Tamandaré com o professor Marcelo. São essas as unidades de Campinas e região. Então, efetivamente, em 2009, só voltando lá para a tela, nós tínhamos o ensino fundamental em Vinhedo, né? E depois, em 2011, nós tivemos o ensino fundamental na unidade Taquaral e também na unidade de Santos, né? Em 2012, essas unidades continuaram no seu crescimento e em 2013 nós tivemos um crescimento dessas unidades todas, já na sua operação bastante organizada, e podemos afirmar que em 2014, neste ano de 2015 e também em 2016, nós estamos numa fase de consolidação da educação de excelência em que todas as unidades se propõem a construir e a oferecer para os seus atuais alunos e para os próximos alunos que virão para os anos seguintes, seja 2016, 2017.
A gente sabe, professora, que uma educação de excelência se consolida no dia a dia, e é dentro da sala de aula e é com os resultados que nós também colhemos. Mas existem pontos específicos e eu gostaria que você nos colocasse o que também corrobora para essa educação de excelência que é feita no dia a dia, não só junto com os alunos. Então, nós temos todo um cuidado, né? Que hoje nós temos dentro do nosso quadro, nós temos os cursos de formação, os nossos funcionários, todos os nossos colaboradores, não só os professores. Nós temos professores, os monitores, professores auxiliares, porteiros, segurança administrativa em geral, todos em cursos de formação. E o que mais nos auxilia é que os nossos professores têm cursos de formação com os próprios autores do material Anglo, que também a gente acaba ficando um pouco mais familiarizado com esse material, porque a gente está muito próximo desses autores e qualquer dúvida que nós temos, a gente tem esse momento de troca com eles durante os cursos. Os cursos acontecem semanalmente, em algumas vezes, às vezes quinzenalmente e às vezes mensalmente, né? Mas sempre está acontecendo o curso de formação com todos os colaboradores da escola. Então, esses cursos que são chamados lá na escola, né, nas unidades de academia, eles se destinam à formação continuada dos professores, seja na sua área específica, seja na área de relacionamento, seja na área de inovações tecnológicas e também, como a professora coloca, para todos os demais colaboradores, porque entende-se que uma escola é feita por educadores, aqueles que estão diretamente dentro da sala de aula, passando os seus conteúdos específicos, passando as suas vivências, formando os seus alunos, mas também todos os demais. Todos são educadores à medida que trabalham no ambiente escolar. E isto faz efetivamente a educação de excelência. Quando a professora Luciane nos coloca que o contato com o autor, o contato com os assessores pedagógicos do próprio sistema Anglo de ensino faz o quê? Ele otimiza o conteúdo, ele otimiza a estratégia pedagógica, ele otimiza a aplicação da metodologia, que a gente muito bem sabe, que tem o lema da aula dada, da aula estudada, da formação do hábito de estudo, que vai se instalando no aluno aos poucos, né? Mas não só isso, a escola se destina à formação, não é, professora? Sempre. E quando a gente fala em formação, o Anglo também tem, as unidades do Anglo aqui em Campinas também tem uma preocupação bastante importante com este assunto, visto que há uma nova proposta, né? Exatamente, que é o projeto Formação 360, que realmente nós temos essa preocupação hoje no grupo, que a gente tem que preparar o nosso aluno para essa vida cotidiana, né? Os desafios que ele vai encontrar aí fora. Então, por esse motivo, nós agora estamos com esse projeto que inicia agora em 2016, ele está prontinho para sair do forno, e pensando na integração social do aluno e realmente que ele tem esse desafio aí do cotidiano, tá? E esse projeto, como o próprio nome diz, de Formação 360, ele contempla várias áreas e inclusive as áreas do conhecimento, sim, não é, professora? Sim. As áreas do conhecimento, os conteúdos, eles fazem parte da formação, mas eles não se encerram na formação. A formação não se encerra nesses conteúdos. O projeto traz, não é, professora, toda uma grade de outras vivências, tanto que os alunos terão uma aula de formação 360 na sua grade curricular semanalmente e são divididos em três momentos diferentes, em 3 objetos, não é? Isso, são 24 competências, 24 né? competências. Você pode falar para a gente um pouquinho mais sobre esse então, ele é dividido em 24, né, competências que foi estudada aí, isso passou por um momento de estudo, foram 2 anos de estudo, né? Ou seja, tem uma consistência acadêmica embasando o projeto. Exatamente, né? Houve aí todo esse tempo de pesquisa em escolas, com funcionários, com professores, com pessoas que estavam realmente inseridas no processo.
fizeram esse momento de estudos por 2 anos e hoje nós estamos já iniciando agora a confecção do material que será utilizado em sala de aula com esses alunos, porque também teremos um material específico para nortear o trabalho. E que passará por essas 24 competências. Sim. Dentro das 3 áreas maiores que serão oferecidas. E os pais vão ter todas essas explicações no momento em que eles forem conhecer a escola. Sim, presencialmente. Porque na verdade nós estamos falando aqui que essa nossa intenção, o nosso objetivo de fazer essa sala de matrículas e informações via Web TV é para levar vocês como acontece, como a rotina se estabelece, quais são os diferenciais, de uma forma muito ágil, muito prática, muito confortável, porque você pode acessar esse programa agora, vocês que estão nos assistindo, a gente tem várias pessoas logadas aqui conosco, depois isso vai para o site da escola também, mas nada disso exclui a necessidade de que a escola seja conhecida, seja visitada presencialmente, porque é necessário conhecer as instalações da escola, o clima da escola, conhecer as pessoas que fazem o dia a dia acontecer. Esse primeiro momento é só para que você tenha, na verdade, mais informações para chegar na escola já muito pautado daquilo que você ainda precisa conhecer, daquilo que você ainda tem algumas dúvidas, né, professora? Sim, então, neste momento em que vocês estiverem presencialmente em cada uma das unidades, aqui de Campinas voltamos a informar a vocês Castelo, Taquaral, Barão, né? E depois em Santos e também Vinhedo. No momento que vocês estiverem nas unidades, o projeto de formação 360 será detalhado e muito bem informado para todos, né? Esse projeto, num primeiro momento, está destinado a todos os anos do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, certo? Isso mesmo. E para contar um pouquinho para vocês sobre como nós vamos descrever e informá-los sobre a rotina do ensino fundamental, só para ficar uma coisa um pouco mais pedagógica e um pouco mais fácil de ser entendida, nós colocamos aí na tela para vocês os 2 eixos que vão nortear as nossas conversas aqui. Existem os aspectos educacionais que dizem respeito ao desenvolvimento do trabalho pedagógico propriamente. E depois os aspectos relacionais, que envolvem o relacionamento dos alunos, seja com a comunidade escolar, dos colaboradores e professores, seja com os próprios alunos, os demais alunos, seus pares, e a rotina, né, pedagógica, a rotina que está inserida no cotidiano. Então, o ângulo no fundamental, ele vai acontecendo por meio de um conjunto de situações que se desenvolvem no dia a dia. E nada melhor do que a gente pedir para a professora nos contar quais são as propostas da escola para esse segmento, o que a gente espera que uma criança lá no final do Fundamental 1, né, lá no final do 5º ano, o que ela tem adquirido e como que a gente trabalha para chegar até lá. Então, nós sempre procuramos primeiro motivar o aluno, né? Ele precisa querer aprender. E para que isso aconteça, nós precisamos realmente entrar com estímulos adequados para a faixa etária. Então, dessa forma, a gente consegue fazer todo o trabalho. E, claro, a gente está sempre aí pautado pelo material do Sistema Anglo, né? Que são os materiais que os alunos recebem. Hoje, no Fundamental 1, nós temos um material do 1º ano que é muito mais parecido com o material da educação infantil, né? Que é um material que ainda as disciplinas não estão separadas. E a partir do 2º ano, já vem separado as disciplinas de matemática, de português, de ciências, de história e geografia, tá? Isso acontece com todo o material de 1º ao 5º. Nós temos 4 cadernos que o aluno recebe, 1 por bimestre, tá? E além desse material, nós temos um material de arte também, nós temos um material de inglês, que são trabalhados com professores especialistas na área. Todo esse trabalho é realizado com os professores de classe, além dos projetos que cada unidade, né, do grupo tem um projeto de acordo com a necessidade da comunidade escolar, que ele acaba sendo desenvolvido a cada ano.
Professora, existe uma pergunta muito frequente que é assim: com quantos anos a criança pode entrar na primeira série do ensino, no primeiro ano do ensino fundamental? Os alunos, para entrar no fundamental no primeiro ano, eles precisam ter 6 anos, né? Ou completar 6 anos até o mês de junho, né? No dia 30 de junho, ele pode fazer ainda 6 anos. Se ele fizer 6 anos após o dia 30 de junho, 1º de julho, ele já não pode ser inserido. Isso quer dizer que a gente pode até ter crianças que entrem no primeiro ano do ensino fundamental com 5 anos. E isso muito explica a situação de que o material do primeiro ano ele se aproxima muito do material da educação infantil. Muito mais do material da educação infantil do que o material do segundo ano, por exemplo. Né? Só dá uma pinçadinha pra gente novamente nessa situação. O material do primeiro ano, no que ele se aproxima do material da educação infantil? Então, ele é um material mais voltado para a ludicidade, tá? Ele é mais lúdico, ele traz muito mais brincadeiras, muito mais dinâmicas de vivência do que o material de 2º ao 5º ano, né? De 2º ao 5º ano, realmente nós já trabalhamos as disciplinas já separadamente, então temos uma parte do material de matemática, uma parte de português, uma parte de história, outra de geografia e outra de ciências. Então, ele já vem todo compartilhado, né? E agora, no primeiro ano, não. É exatamente como acontece na educação infantil. Há esse trabalho interdisciplinar. E o que a gente espera, professora, ao final do ensino fundamental 1, lá quando a criança está no final do 5º ano, o que a gente espera que ela tenha efetivamente adquirido? Então, ela tem que adquirir realmente, né, o domínio da leitura e da escrita, né, ela tem que já ter os conhecimentos matemáticos mais sólidos, né, para ele conseguir os subsídios para entrar no Fundamental 2 de uma forma muito mais tranquila, né. Além disso, nós trabalhamos outras questões, também o hábito de estudo, como você já disse no início, depois acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre as tarefas de casa e sobre o hábito de estudo, mas é uma das coisas que nós já inserimos desde a educação infantil. Nós já fazemos esse trabalho já com tarefas de casa, desde os pequenininhos lá de 15 meses, eles já começam com algumas tarefas de casa. Então, nós começamos com esse hábito de estudo realmente para que chegue no Fundamental 2 eles não sintam tanto. Isso vai ser gradativo a cada faixa etária, tá? Tá certo. Então, assim, no final desse segmento, o que a gente espera é que ele tenha domínio da leitura, da escrita, que ele também domine as operações matemáticas. Isso certo? mesmo. E que ele tenha uma noção, na verdade, dos fenômenos da ciência. Exatamente. Né? Que ele consiga entender causa e efeito, que ele consiga fazer essa correlação. Como que o trabalho se dá? Isso se dá por meio das atividades que são feitas em sala de aula, das atividades que vão para casa e de uma série de projetos que são feitos em paralelo, né? Exatamente, ao material. Com todo o material. Porque tá o material, certo? ele não engessa o nosso trabalho, tá? Porque às vezes as famílias às vezes podem entender que quando você usa um material de sistema, ele tem que ser realmente só aquele trabalho que vem no caderno e não podemos sair dali em momento algum. Isso não é verdade. Então é um trabalho que nós conseguimos realizar o caderno ângulo e juntamente, paralelamente, nós conseguimos trabalhar com alguns outros projetos que nós consideramos muito importantes, como um projeto literário, por exemplo, que nós instigamos as crianças realmente a ter um prazer mesmo quando eles pegam um livro, né? E não que eles leiam por obrigação. Então esse é um projeto que é muito importante que a escola faça. Então nós fazemos e continuamos com o material também do sistema. Professora, nesse domínio da leitura e da escrita, a gente já exige que essa criança ou ela já tem condições de fazer produções? Sim, escrita, elas já começam com o que a gente chama aí de redação? São produções são literárias? as produções de texto, né? Eles iniciam, sim, no primeiro ano nós temos já, a partir do primeiro, uma pasta que assim, dá para você, quando você pega no final do ano essa pasta de um aluno que começou com a gente lá no início, como vai ser todo o desenvolvimento dele, porque na pasta a gente tem pelo menos
uma vez por semana eles têm uma produção de texto, tá? Às vezes é uma proposta do próprio material e em outros momentos uma proposta do próprio professor, mas semanalmente eles têm uma produção de texto. E a gente também gostaria de falar para você que você pode nos mandar perguntas, se tiver alguma dúvida, a professora pode responder, e se não conseguirmos responder dentro desse nosso tempo, que é um pouquinho corrido e exíguo, nós nos comprometemos a mandar a resposta para vocês. É só colocar o e-mail de vocês aí, que a gente, nesse chat que vocês têm, para se logar, vocês já colocam essa informação e a gente devolve essas respostas para todos vocês, tá certo? Professora, como a gente colocou aí na tela, só para pautar a nossa explanação aqui para as pessoas que nos assistem, como que as crianças são avaliadas nesse segmento? Porque se a gente tem produções, a gente sabe que a gente tem que ter as avaliações. E como que elas são avaliadas, como que as famílias conhecem essas avaliações? A gente já tem prova, professora? Então, no primeiro ano não. Então, no primeiro Eles ano, são tão pequenos, né? Exatamente. No primeiro ano, nós trabalhamos ainda com a alfabetização, né? Que ela vai ser consolidada mesmo lá no segundo ano. Muitas crianças já saem prontas, mas nós consolidamos até o meio do segundo ano, tá? Então, o que acontece? No primeiro ano, nós não trabalhamos com provas, as crianças, elas são avaliadas, sim, todos os dias, tá? É uma avaliação processual, então todas as atividades que a criança está ali realizando, ela com certeza vai servir para o professor não só para ele medir, só para ele comparar o que a criança sabe ou não, o que ela conseguiu ou não. Ele vai usar aquele material realmente para criar estratégias para resolver aquela dificuldade da criança. Isso no primeiro ano, tá? A partir do segundo, nós começamos com as provas. E aí é aquele momento de muita ansiedade das famílias, né? Então, como isso vai acontecer? Geralmente com as crianças é de uma forma muito tranquila, então para eles é mais uma atividade, só que nós estamos naquele momento já mostrando para eles como é a postura durante a prova. Então, se ele tem uma dúvida, ele tem que levantar a mãozinha, ele não pode sair do lugar, porque naquele momento ele não pode conversar com o amiguinho. Tem um protocolo para a prova, né? Mas pelo que a gente está entendendo, existe um processo de adaptação Sim. a esse momento da prova, que os alunos entendem de uma forma, assimilam de uma Super forma tranquila. Acho que os pais ficam mais inseguros do que as crianças, Sim, não é? Porque aí eles já falam, nossa, prova, mas é tão pequeno, tem que estudar muito. Não, calma, vamos tranquilos. E aí o que acontece? Na sala, isso vai fazendo de forma muito tranquila, o professor vai lendo item a item para a criança, todas as crianças respondem de uma vez só, ele lê o segundo item, todo mundo responde, é dessa forma que nós começamos. Num segundo momento, as crianças já começam a fazer a leitura da prova inteira, o professor faz a leitura e eles fazem a prova, até chegar o momento que realmente ele pega a prova e consegue fazer sozinho, fazer a leitura, interpretar ali o item e fazer a resposta. Ou seja, é um processo gradual. É um Primeiro processo. O professor lê junto, todo mundo faz. Depois o professor lê tudo e aí eles fazem sozinhos. Depois eles próprios leem e dão conta de fazer. Isso, né? Então é uma adaptação. Isso acontece no segundo ano. No segundo e no terceiro, tá? Então isso é um processo bem tranquilo, de 6 meses cada um desses processos, e a gente vai trabalhando tudo isso em atividade. Então, como a gente já faz em atividade de sala, a gente já vai adaptando ao aluno para ele chegar na prova e ele não sentir. E aí depois, o quarto e quinto, com certeza, eles já são maiores e a gente vai trabalhando com eles a questão mesmo de tempo do item, que eles precisam se organizar no tempo, né? Eles vão ter um tempo para fazer cada item, não pode passar, porque a gente está preparando os alunos para Fundamental 2. Ou seja, não dói, né? Não dói. Não dói, tudo bem, as famílias também vão se adaptando a esse processo. E as famílias, elas conhecem os conteúdos dessas avaliações? Sim. Como que é esse processo? Eles recebem, né? Porque no nosso calendário, nós já soltamos um calendário no início do ano com todas as datas, de todas as avaliações que os alunos vão passar durante o ano, tá? E aí, com algumas semanas de antecedência, nós mandamos um roteiro para casa. O dia daquela avaliação, então o dia da avaliação de língua portuguesa, qual conteúdo ele vai trabalhar, qual a página que vai cair na prova, os pais podem estudar com as crianças em casa, retomar aquele conteúdo, porque é nesse momento que eles vão aprendendo também o hábito de estudos.
Professora, existe uma pergunta que é recorrente e a gente sabe que isso é muito sério, né? Muitas famílias colocam, mas eu tenho que estudar junto com o aluno? A escola não dá conta de estudar? O aluno tem ferramentas para fazer isso sozinho? Agora, eu queria que você nos explicasse o papel da família, a importância do papel da família nesse momento. Que acredito seja, né, não é estudar pelo aluno, não, mas estar ao lado do aluno. Exatamente. Né? O que acontece? Nós conversamos bastante isso com as nossas famílias, né? Todas as atividades que são enviadas para casa, durante as lições de casa mesmo, que eles têm todos os dias, é exatamente para a gente conseguir trabalhar com o aluno esse hábito de estudos. Ele vai percebendo aos poucos, a cada ano, a gente vai aumentando gradativamente a quantidade de tarefas que ele consegue fazer sozinho. Nenhuma tarefa que é enviada para casa ele faz. Ele precisa de auxílio, ele consegue, tem condições, ele tem condições. E quando ele não conseguiu, é porque realmente ele não entendeu o processo naquele momento que o professor estava explicando. Então a lição de casa é exatamente para a retomada desse conteúdo, para o dia seguinte ele trazer a dúvida para o professor, né? E aí o que acontece? A família em casa, ela não tem que estar o tempo inteiro ali explicando. Essa é a função da escola. A criança, ela chega em casa, ela tem que saber fazer aquela atividade. Agora, é claro, a gente precisa dessa parceria, que a família oriente, o espaço tem que ser um espaço adequado, a criança tem que estar num espaço silencioso, né? Ele não pode estar num lugar onde tem barulho, correria, tem que estar num espaço mais tranquilo. Então, assim, nesse sentido, a família tem que estar ali, observando se a criança realmente apagou da forma correta, ou se ela está rabiscando em cima, se ela está fazendo com capricho, ela não está, como que está fazendo, ou ela está fazendo de qualquer jeito só para terminar logo, ou ela realmente não entendeu. Então, assim, a família está ali para dar o apoio. São nossos parceiros. Criar a rotina, né? Exatamente, essa questão de criar uma rotina de todos os dias dentro do possível, mais ou menos no mesmo horário, né? Ou após alguma atividade. Agora, essa situação da família identificar as dificuldades, as fragilidades, o quanto a criança efetivamente não está conseguindo fazer, isso talvez seja o fato mais importante da família estar ao lado para poder sinalizar para a escola. Se é que, muito provavelmente, se essa criança tem essa dificuldade, a escola também já deve ter isso sinalizado, mas é muito importante que a família também contribua com essas informações, porque se existem discrepâncias, não é, professor, alguma coisa está errada. Se a criança na escola consegue fazer e em casa ela não consegue fazer, quais são os critérios ali da casa, né, que estão dificultando esse fazer da tarefa em casa. E às vezes acontece até algumas situações também daquela família que quer fazer pela criança. E aí acaba mascarando a dificuldade que a criança teve, isso entendeu? É importantíssimo, pessoal, isso é fundamental, conhecer essa informação. Isso mesmo, porque às vezes a criança, ela assistiu a aula, naquele momento ali com o professor ela conseguiu realizar a atividade, mas quando ela chega em casa é que ela percebe, ela está sozinha ali para fazer e ela vai fazer a atividade e ela ficou com dificuldade. Então é muito importante ela trazer essa dificuldade para a sala, porque ela está sinalizando para o professor que ela não conseguiu. E quando a família faz pela criança, às vezes, algumas vezes até eles acabam explicando de uma forma muito diferente, acaba confundindo um pouco mais e não chega pra gente a dificuldade. Então, isso acaba mascarando um pouco o nosso trabalho. Porque a gente sabe que no momento da aula a criança está lá, ela está recebendo os estímulos e ela tem um conjunto de outros estímulos que está sendo passado. No momento da tarefa, ela vai sentir exatamente o que ficou assimilado. É isso, né? Mesmo. O que restou efetivamente daquela explicação, daquela vivência, daqueles exercícios que ela fez ali. Sim. Por isso que a tarefa de casa feita no mesmo dia, se possível, ela ainda resgata coisas que estão muito claras na memória, muito recentes na memória, e elas favorecem essa aquisição, né, esse registro, vamos dizer assim, mais importante, né? Sim.
Bom, então é isso. A tarefa de casa parece ser já um assunto muito importante no Fundamental 1. Indo lá para a tela, a gente colocou uma observação que a gente sabe que o início do Fundamental é um período também difícil para as famílias, pois a criança ainda ela é pequena e os pais se preocupam muitas vezes em colocar essa criança numa escola grande, né? Como se o filho, na verdade, ele fosse ficar à revelia. Ah, não, ele vinha de uma escola pequena, agora ele vai para uma escola grande, agora ninguém vai tomar conta do meu filho, mas ele está no fundamental, mas ele ainda é muito pequeno. Isso, de fato, não acontece nas escolas do ângulo aqui de Campinas, né? Nem lá em Vinhedo e nem nas escolas do grupo, e nem em Santos, não é verdade, Então, professora? eu recebo muitos pais exatamente com esse questionamento. Fala, como acontece aqui? Porque eu chego e fico assustado, né? Tem muito aluno, a escola é grande, ele vem de uma escola pequena. Isso, né? como que vai ser, né? E a gente entende perfeitamente, porque a gente está ali na rotina e nós sabemos como isso tudo acontece. Mas para alguém que vem de fora, com uma criança pequena, entrando ali com 6 anos, né? Ou 5, Ou 5, vezes, né? E então o que a gente explica? Nós temos todos os horários diferenciados, tá? As crianças entram cada segmento em um horário, somente a educação infantil e fundamental 1 que fazem o mesmo horário de entrada e saída, o horário do fundamental 2 é separado, o horário do ensino médio é separado, a cantina, utilizamos o mesmo espaço da cantina, só que também em horários separados. Cada segmento tem o seu horário de intervalo. As crianças o tempo todo elas são monitoradas, o tempo todo com auxiliares de classe, o tempo todo, assim, elas não ficam sozinhas em nenhum momento. Todo o tempo elas são monitoradas. Se elas vão ao banheiro, sempre tem um monitor no corredor, na classe sempre a gente tem as auxiliares. Então a criança não fica sozinha, ela não corre nenhum risco. E é até engraçado porque os alunos do ensino médio fundamental 2, eles, além deles cuidarem muito, eles têm todo um respeito, né? Eles sabem que aquela área eles não têm que entrar, eles não têm que usar o banheiro dos pequenos. Então já tem esse convívio e isso é muito claro, essa regra dentro da escola. Agora, tanto os professores, quanto os auxiliares, quanto os educadores todos da escola, eles têm a preocupação de conhecer as crianças, eles sabem o nome dessas crianças, eles têm muito carinho, muito acolhimento, prezam muito pela conduta, né, de Sim. educação, a questão educativa com todas as crianças e de cuidado, não é, professora Luciane? Isso sobretudo. Então, assim, as famílias que têm esse receio de trazer a criança de uma situação de muita tutoria, na verdade, é óbvio que num ambiente maior talvez isso fique um pouco menos acentuado, mas essas crianças continuam tendo toda a atenção necessária. Sim. E à medida que vão crescendo e vão ganhando autonomia, é óbvio que isso vai se tornando cada vez menos necessário, mas a gente pode afirmar que todas as unidades têm esse foco no cuidado e na atenção com as crianças, essa mesma estrutura. Né? Agora, a gente já falou que essa criança ela precisa estar muito bem, ela domina a linguagem, a escrita, a linguagem oral, a escrita, ela domina as operações. E a gente sabe que hoje em dia tem a questão dos idiomas, né? E também sabemos que o material do Sistema Anglo oportuniza na grade, né, um material específico para o inglês. Isso. Como que funciona isso nas unidades do Anglo, professora? As crianças têm 2 aulas, né, semanais com um especialista em inglês, uma professora de inglês, e essas aulas acontecem com a apostila Anglo, né, que aí nós temos as atividades mais sistematizadas da apostila que nós trabalhamos e também a gente consegue fazer aulas bem dinâmicas nesses 2 dias, né? Então, com histórias, com músicas, com repetições, imitações, com as professoras, mas isso acontece sempre norteado pelo material do sistema. E a gente pode indicar que existe um equilíbrio entre as exigências da oralidade, da compreensão, existe um equilíbrio bastante grande nas propostas do material, né? Sim, porque na educação infantil a gente está trabalhando só oralidade mesmo, né?
E a partir do primeiro ano, exatamente, e a partir do primeiro ano a gente já começa também com a escrita. Ao final do primeiro ano, então tudo bem, a gente já entendeu que o inglês, o idioma, né, que é o segundo idioma seria o inglês, e ele é oferecido por meio do material do próprio Sistema Anglo de Ensino, que, a exemplo dos demais materiais, é um material de excelência também, né? Sim. E que tem equilíbrios aí muito bem estabelecidos entre todas as suas propostas, seja na oralidade, na compreensão, na vivência de situações. Para o primeiro ano, a gente espera que a criança esteja efetivamente alfabetizada no seu término? Nem sempre. O que acontece? Nós recebemos também muitas crianças de fora, né, que vêm de outras escolas para o segundo ano. Até por esse motivo, a gente acaba trabalhando com a letra cursiva somente a partir do segundo semestre do segundo ano. Porque realmente é um momento de consolidação no segundo ano, o primeiro semestre todo de consolidação da alfabetização. E aí sim nós iniciamos com a letra cursiva a partir do segundo semestre. Mas o que acontece, né, as crianças da educação infantil, mesmo não sendo o objetivo, ontem até a gente conversou um pouquinho sobre isso, muitos saem da educação infantil já alfabetizados. E quando eles chegam no primeiro ano, eles já estão alfabetizados, tá? E aí é um momento de trabalho da professora, com certeza, que ela já vai já conscientizando as crianças, né, consolidando, para que eles saiam já no primeiro ano com redondo já essa questão da alfabetização. Mas nós recebemos muitas crianças no segundo ano que às vezes chegam de outra escola e que não estão alfabetizados, ou alguma outra criança que não conseguiu atingir a alfabetização no primeiro ano, até por questão de maturidade mesmo, tudo, e acontece isso no segundo. Agora, via de regra, essa criança, como nós já estabelecemos aqui ontem, as crianças que são recebidas atualmente, elas vêm de um mundo em que são expostas ao letramento, elas são crianças letradas, né? Porque o mundo letrado está na sua volta e são crianças que têm a oportunidade de experienciar esse mundo com muita intensidade, né? Então, a gente sabe que ao final do primeiro ano, a grande maioria das crianças está alfabetizada. No entanto, professora, para aquelas crianças que por algum motivo, seja por uma dificuldade dela, seja porque a escola anterior não oportunizou, enfim, a criança que por algum motivo não se encontra alfabetizada ao fim do primeiro ano, existe um trabalho para o alcance desta finalidade? Na verdade, assim, não só nessa questão da alfabetização para o primeiro ano, né? Isso acontece em toda a fundamental, mesmo no 1 ou no 2, nós já temos esse trabalho de apoio mesmo. Então, o que acontece? Toda criança que demonstra alguma dificuldade em sala de aula, o professor ele vai diagnosticar aquilo dentro de uma atividade ou numa avaliação, né? E aí ele vai criar uma estratégia e ele vai tentar resolver. Então, resolver aquela dificuldade que a criança apresentou naquele momento, que era uma atividade, às vezes de repente, exatamente, às vezes era pontual e resolveu. Se não resolver, nós aí entramos com a orientação educacional. Então, o orientador ele vai para a sala de aula, ele assiste algumas aulas, ele permanece ali observando a criança sem que ela perceba, claro. E aí ele consegue auxiliar o professor também a criar novas estratégias. E aí mais uma tentativa acontece. Se isso não resolver também, aí nós temos as aulas de apoio pedagógico, que aí nós chamamos a criança em um outro momento, tudo isso com o apoio da família, e eles vão para o nosso apoio pedagógico. Então a gente pode dizer de uma forma bem objetiva que a gente tem três situações. O primeiro é quando a professora estabelece ali, ela própria com a criança, alguns recursos para minimizar aquela situação pontual. Deu certo, ok. Se ela sente um pouquinho mais de dificuldade, o orientador entra, observa e faz propostas para a própria professora, né? Para que ela proponha atividades que sanem aquela dificuldade. Se ainda isso não for
não for suficiente, aí as aulas de apoio no contraperíodo podem ser indicadas para aquele aluno, né? Isso mesmo. E nessas aulas do contraperíodo, provavelmente ele deve ter tarefas e coisas assim que são compartilhadas com a família e tudo mais, né? Isso mesmo. Voltando para a questão de tarefa, e já que a gente falou de tarefa, talvez não caiba mais falar muito, né, de tarefa, mas eu só queria perguntar uma coisa, professora. As tarefas, elas são corrigidas pelas professoras? Elas são, porque aí entra naquilo que a gente estava falando novamente. É muito importante que a criança traga no dia seguinte qualquer dificuldade que ela tenha encontrado. Então, quando chega para o professor, é esse o momento que ele vai retomar. Então, a maioria das nossas correções são correções coletivas, né? Que nós trabalhamos com toda a classe, então em alguns momentos as crianças vão até a lousa, em outros momentos o próprio professor faz a correção, sempre retomando, que é um momento de retomada do conteúdo. Certo. E aí de tirar as dúvidas também que por algum motivo aconteceu da criança levar para casa ainda aquela dúvida. Tá certo. E só lembrando que o lema do ângulo é aula dada, aula estudada hoje. Né? Então todos os dias tem a lição de casa. Tá certo. Professora, quando a gente tem um aluno que passa da educação infantil da própria escola para o primeiro ano, para o ensino fundamental, a gente sabe que essa adaptação ela é natural, ainda que haja, né, até mais pelas famílias do que pelos próprios alunos, mas haja uma expectativa diferente. Agora, quando os alunos vêm de outra escola, esse momento da adaptação, ele requer realmente uma atenção, requer uma acolhida diferente, né? Sim. E a escola tem uma preparação para isso, certo? Tem sim. No primeiro ano, nós recebemos muitas crianças de fora, né? Nós temos os nossos da educação infantil que vão para o primeiro ano, que já estão extremamente adaptados na escola, mas nós recebemos muitas crianças de fora e eles ainda são pequenos, como nós dissemos, eles têm de 5 a 6 anos, né? Então, a gente tem um primeiro momento com os pais na sala de aula para o primeiro ano, que eles vão ter uma atividade aí, uma dinâmica de integração. E aí, depois desse momento, aí sim, os pais ficam em outro ambiente, acolhidos em outro ambiente, respaldados pelos nossos funcionários, os nossos professores, pelos nossos orientadores, e aí a criança fica junto com o professor dela em sala de aula. E aí esse momento que o professor pode ter esse contato somente com o aluno, e a cada momento que a criança pede pela família, quer ver a mãe, quer procurar a família ali na escola, a auxiliar de classe leva a criança até a família, quantas vezes for necessário, para que ela ganhe mesmo essa confiança, né? Ela precisa se sentir segura. A partir do segundo ano, isso é mais raro acontecer, mas acontece em alguns momentos. Isso. E assim, a partir do segundo, o que mais acontece é que a orientadora ela tem que participar muito mais dentro de sala para fazer a socialização das crianças, porque aí tem aquele que é mais tímido, que aí ele ainda não conseguiu fazer uma amizade ali, então ela tem que observar para aproximar ele de um outro grupo. Então é nesse sentido mais a adaptação de segundo ao E essa adaptação, portanto, ela demora o tempo que necessitar. Sempre, não tem tempo limite. Cada criança tem seu tempo. Ou seja, isso é muito importante para as famílias, porque elas podem se sentir seguras. No sentido, eu vou levar o meu filho e ele vai estar acolhido, e o tempo de adaptação é o tempo que for necessário. Isso é uma coisa... A gente tem que respeitar o tempo de cada aluno. E isso é muito importante, né, Sim. professora? E isso também passa por ter a equipe preparada para lidar com essas situações, assim como uma equipe preparada para lidar com o número de alunos que temos em sala de aula, né? Sim. Porque muitas vezes a gente tem um número reduzido e uma equipe despreparada. Isso. Muitas vezes a gente tem um número até um pouquinho maior de alunos com uma equipe altamente qualificada. Entre uma coisa e outra, é óbvio que vocês já entenderam que às vezes 2 ou 3 crianças a mais num grupo não quer dizer que o grupo não seja privilegiado por ter um pouco mais de criança dentro da sala. Mas o grupo é privilegiado sim quando ele tem uma equipe de qualidade por trás dele. Então, perguntando bem objetivamente, quantas crianças a gente tem nessas salas de educação, de ensino fundamental, professora? Nós temos de 20 a 30 crianças, tá? Isso vai aumentando gradativamente.
No primeiro ano nós temos 25 e aí a gente vai aumentando até chegar em 30 no quinto ano. O que acontece? Todo momento, mesmo no Fundamental 1, nós temos as auxiliares de classe dentro da sala de aula, que também conhece todos os alunos. A professora não fica sozinha, fora essa auxiliar que ela é de corredor. Então, assim, tem alguns momentos que as crianças estão mais agitadas, ou de repente é uma dinâmica, alguma situação assim, o que acontece? A monitora, a auxiliar que está no corredor, ela entra na sala. Então, em alguns momentos acontece até de ter 3 funcionários dentro da sala de aula, a professora e mais 2 auxiliares. Então, e todas com formação. Todas as nossas auxiliares. A equipe qualificada é que dá segurança para que as famílias não se apeguem a essa questão. E elas são todas formadas em pedagogia ou cursando pedagogia, todas as nossas auxiliares. Né? Os nossos professores todos são formados em pedagogia, pós-graduados, né? Mestrado. E, portanto, a gente sabe que nesse momento, isso que a gente estava colocando, a equipe conta e conta muito. E não só a equipe que está lá dentro, mas a equipe que está fora, né, professora? Isso a equipe mesmo. Que leva ao banheiro, a equipe que acompanha, na verdade, nos lanches, a equipe que atende a toda e qualquer intervenção que for necessária junto a essa criança, né? Aí, professora, a gente pode perguntar para você o seguinte: a gente sabe que criança é um mundo vivo, é dinâmico, e a gente sabe que eles ainda estão estabelecendo regras, aos poucos vão ganhando autonomia e vão entendendo o jogo social, né? Isso mesmo. Mas esse entender o jogo social, a gente sabe que existem conflitos, não é, professora? Com certeza, né? Onde tem muitas crianças, sempre tem conflitos. E como que esses conflitos são encaminhados? Até que ponto as famílias são contactadas? Como funciona esse assunto, né? O lidar com os conflitos na escola. Tá, então, o que acontece? Os professores, eles já conversam bastante em sala de aula e muito, né, professora? Nossa, sempre. E o que acontece? Se é uma situação ali, né, numa troca de alguma coisa, alguma conversa que o próprio professor pode fazer a intermediação, ele acaba fazendo naquele momento, é pontual e está resolvido. Se for alguma situação que precisa um pouco mais de conversa, um pouco mais de orientação, nesse momento entra novamente o orientador educacional, né? O orientador educacional, ele nos ajuda em todos os aspectos, como todo mundo pode ver, né? E ele entra e ele vai orientar essa criança, ele vai conversar com essas crianças e mostrar para ela que ela errou e o que ela poderia ter feito, que a gente sempre tem que conversar, o que é conversado com todas as crianças. Se for uma situação de agressão física... Acontece, professora? Acontece, mordida, né? Bate, tá? No Fundamental 1 já não tem tantas mordidas, mas às vezes acontece ali uma disputa, às vezes durante o futebol no intervalo, na hora do parque, uma disputa do brinquedo. Né? E aí o que acontece? Eles podem se agredir. E isso eles sabem que não pode acontecer e que isso pode ter uma sanção disciplinar. E aí nesse momento, então, as famílias são chamadas e nós entregamos, dependendo da atitude da criança, pode ser uma advertência, né, verbal, pode ser uma advertência formal ou pode ser até uma suspensão de 1 dia, de 2 dias e até 3 dias, tá? Tudo vai depender da gravidade. E isso a gente pega bastante assim pesado com eles o tempo todo, porque eles têm que entender que não é dessa forma que a gente vai resolver os nossos conflitos, é sempre conversando, dialogando, é dessa forma que nós trabalhamos na escola. Então nós temos essa orientação o tempo todo com eles. Tá certo. E professora, os pais, eles entendem essas regras, compartilham disso e sempre que necessário são chamados a entenderem o que está acontecendo. Sim. E tudo mais. Né? Toda situação que acontece na escola, se for uma situação mais tranquila, como eu disse, era só uma advertência verbal, neste momento a gente coloca somente na agenda para a família ter esse acesso. Ainda isso acontece? Sim, vai na agenda para a família ter o acesso, saber o que realmente aconteceu. Se for uma situação um pouquinho mais, né, complicada, que a gente precisou dar uma advertência formal ou uma suspensão,
Isso, aí a gente liga para a família e a família vem até a escola conversar com o orientador. Tá certo. Tá bom? E esses momentos de conflito, evidentemente, eles podem acontecer na sala de aula, mas pelo que a gente está entendendo, muito provavelmente eles acontecem em momentos onde eles estão mais soltos no parque. Uma atividade mais dinâmica e tudo mais. Então, entrando neste aspecto, eu queria te perguntar o seguinte: eles já estão expostos a uma série de conteúdos, a uma série de organizações, de atividades, eles já estão criando rotina, estudo, mas eles ainda vão para o parque, né? Eles ainda precisam brincar, precisam ser crianças, né? E pra gente, assim, na escola a gente tem esse cuidado, né? No primeiro ano eles ainda têm uma aula que é o momento do parque, eles ainda têm 50 minutos de parque todos os dias no primeiro ano, por isso que a gente fala que realmente é bem próximo mesmo da educação infantil, né? A partir do segundo, o conteúdo é um pouco mais denso, a gente tem um pouquinho menos de tempo, né? Então, isso não é possível, mas nós temos, durante o intervalo, nós temos um parque para alunos de segundo ao quinto ano. É um parque para eles. O primeiro tem um parquinho separado, né? E para os maiores a gente tem um parque, sim, que eles vão todos os dias na hora do intervalo. Eles podem escolher nesse momento entre o parque, uma atividade já com um monitor em quadra, né? Então, nesse momento eles podem escolher a atividade que eles querem, mas eles têm esse momento. Além do dia do brinquedo, que até o quinto ano eles têm o dia do brinquedo, que eles levam, é um momento de socialização mesmo, que eles fazem essa troca entre eles, que é muito importante também. Às vezes nós temos os conflitos aí sim, que é importante também para que eles aprendam a superar, né? Ou seja, existe toda uma preocupação com a oferta de conteúdos, com o ensinar, com o aprender, mas existe um respeito à infância. Sim. Né? E é muito importante, a gente sabe que esse respeito é muito necessário, as crianças precisam exercer com liberdade esta fase da sua infância, Sim. Né? E muitas vezes eles estão expostos a uma série de atividades e a escola precisa oportunizar e respeitar essas necessidades também da criança. Com certeza. Da mesma forma que a escola coloca o brincar, que a escola coloca o conteúdo, a escola também privilegia o esporte, não é, professora? Com certeza, nós temos, na escola nós temos na grade também 2 aulas de educação física, que são professores mesmo da área da educação física, né? E além disso nós temos as atividades do contraperíodo, que também nós temos atividades esportivas. E dentro do próprio horário de aula nós temos algumas aulas de movimento, que nós levamos os alunos para fora, então temos momentos de dança, né? Que às vezes entendem que é só uma apresentação, mas não, isso faz parte do nosso currículo também, o momento da dança, o momento de expressão, de movimento, né? Que é trabalhado também com o professor. Tá certo. Existem atividades extracurriculares, né? Nós temos todas as unidades, né? Nós oferecemos as atividades extracurriculares, cada uma com sua especificidade, né? Cada escola trabalha uma atividade diferente, nós não temos as mesmas atividades em todas as unidades. Então, assim, em algumas nós temos balé, na outra nós temos o sapateado, em uma a gente tem o karatê, na outra a gente tem o judô, outra tem violão. Cada uma tem uma atividade, mas nós oferecemos várias atividades, aí são muitas delas, né, que as crianças podem escolher para ficar no contraperíodo sempre. Então, a gente está entendendo que há um conjunto, né, que Sim. promove a formação. O conteúdo, o sistema anglo de ensino, os professores muito bem preparados, sempre muito bem assistidos pela própria academia da escola, pelo próprio sistema anglo de ensino. Existem as atividades voltadas ao idioma, existe essa preocupação com a infância, existe a questão das atividades físicas e existe também, professora, as saídas culturais, né? Os estudos de meio que eles complementam, eles dão um caráter de experiência para muitos conteúdos que são tratados em sala de aula, certo? Exatamente. Antes a gente tratava os estudos do meio como passeios, né? E realmente as crianças iam passear, eles vão ao zoológico para passear. Hoje não é isso, nós vamos realmente em estudos do meio, né? Que nós
sempre linkamos com algum conteúdo de sala de aula. Então, o aluno tem um projeto que eles estão desenvolvendo em sala e eles vão lá para vivenciar aquilo. Então, é muito importante que as crianças participem desse estudo do meio, porque né? ele tem uma finalidade específica, né? Ele é o fechamento, ele é a culminância de uma série de projetos, de uma série de estudos e de conteúdos que estão sendo adquiridos por aquela criança. Isso, geralmente nós temos 2 saídas no ano, né? Uma no primeiro semestre, uma no segundo. Geralmente uma, a gente faz essa saída por conta de um projeto que nós desenvolvemos e outra com conteúdo. Então assim, o aluno está trabalhando, por exemplo, no segundo ano, agora no segundo semestre eles vão trabalhar com peixes. Nós fomos, todos os alunos, nós fomos para o Aquário de São Paulo. Então, a gente está sempre fazendo esse link com o conteúdo trabalhado do sistema Anglo ou do projeto. Tá certo. Tá? No que se refere aos cuidados, as crianças são muito bem assistidas na sua entrada, na saída, certo? Existe uma rotina muito bem estabelecida para esse propósito, né? Da chegada e da saída dos alunos. Isso, né? As crianças, os pais já logo quando eles fazem a matrícula, né, ou a rematrícula, eles preenchem sempre um formulário com uma autorização de saída. E ali eles colocam as pessoas que realmente podem vir buscar o filho, a avó, a tia, todo mundo sai ali naquela ficha de autorização de saída. Né? Se chegar alguém que não está naquela ficha, muitos pais às vezes ficam muito bravos porque chega a vizinha de repente que não estava ali e quer levar porque o pai teve um imprevisto naquele dia. Nós realmente não autorizamos. Então aí nesse caso a família entra em contato, manda pra gente por e-mail, algum documento por escrito e aí sim a gente vai entregar a criança para aquela pessoa que foi buscar. Então tem todo um combinado, uma rotina, geralmente são os mesmos funcionários, tanto na saída quanto na entrada, para conhecer as famílias que estão deixando, que estão levando embora e os professores estão sempre por ali também, caso apareça alguém diferente. Tá certo. As famílias se comunicam com a escola e a escola com as famílias através da agenda, é isso, né? Sim. Ou por meio de uma ligação, de um contato telefônico, sempre que necessário, certo? Isso, a gente tem várias formas de contato. Nós temos a agenda, né, que todos os dias nós encaminhamos, então qualquer situação que aconteça com a criança, nós vamos relatar ali. Se for uma situação mais séria, nós entramos em contato, então o orientador educacional, ele é o contato família-escola, tá? Então nesse momento sempre entra o orientador e ele vai ligar e vai passar a situação que aconteceu, se a criança passou mal, o que aconteceu, ele sempre vai entrar em contato, mas nós temos a agenda. Além disso, nós temos as reuniões, né? As reuniões que são bimestrais, nós temos 4 reuniões, uma ao final de cada bimestre, que nós apresentamos os boletins para os alunos de 2º ao 5º, né? Nós apresentamos os boletins aos pais e para alunos de 1º ano são os relatórios, né? Que os professores vão usar todas aquelas informações do momento de observação que eles fizeram, de todas as intervenções que eles fizeram, eles vão relatar e vão entregar esse documento para a família. Tá certo. E essas reuniões, elas são individuais? São individuais, com horários agendados. Sim. Ok. Professora, para a gente finalizar aqui, nós já estamos quase a 1 hora aqui, eu gostaria que você nos, em 3 palavras, citasse 3 características de um aluno anglo do ensino fundamental. Um aluno anglo, eu tenho certeza, ele é um aluno muito seguro, né? Porque ele recebe muito respaldo para isso, ele tem segurança de se expor, ele é um aluno proativo, né? E ele é um aluno que tem um comportamento leitor. Isso nós desenvolvemos nas crianças de forma muito séria, todos os dias, e cobramos isso deles. Então nós sabemos que essas 3 características nossos alunos têm. E são aspectos fundamentais para que esse aluno crie alicerces para ir bem formado e bem preparado para o ensino fundamental 2. A educação básica toda, e a gente acho que pode até inserir a educação infantil dentro da educação básica, ela é responsável por tudo aquilo que os alunos irão carregar
ao longo de toda a sua vida, porque a gente sabe que depois que ele entrar lá na universidade, ele vai se deparar com os aspectos específicos da carreira e dos conteúdos que essa carreira propuserem a ele, né? Se ele escolher medicina, se ele escolher engenharia, administração, economia, enfim, ele vai se voltar para esses conteúdos. A formação geral que ele tem vem da educação básica, e a educação básica ela é construída degrau a degrau. Um segmento prepara para o outro, que prepara para o outro e assim por diante. Então, a educação infantil e o ensino fundamental 1, eles são os alicerces que pavimentam e que vão influenciar fases muito decisivas da vida estudantil de todo o aluno depois, no ensino fundamental 2, que amanhã a gente vai falar do fundamental 2, mas já no fundamental 2 nós vamos falar já com um olhar daquele aluno que tem que se aprimorar no hábito de estudo, e lá no ensino médio, naquele aluno que vai aprofundar os seus conhecimentos. E para isso ele precisa de ferramentas que são construídas aqui, né? Na casa do fundamental 1. É a base de tudo. Né? E antes disso, lá na educação infantil. Por isso, essa questão da proatividade em buscar o conhecimento, em ter segurança para ir buscar o conhecimento e ter o comportamento leitor, penso que são os 3 aspectos determinantes para a formação desse alicerce muito seguro, né? Com certeza. Professora, se você tivesse um filho hoje com idade de Fundamental 1, por que você matricularia? Você matricularia, né? Obviamente. E por que você matricularia o seu filho no ensino Fundamental 1 de uma das unidades do Ângulo aqui em Campinas, lá em Vinhedo e em Santos? Então, eu matricularia pelo mesmo motivo que até a gente conversou um pouco ontem, né? Nós entendemos que o Ângulo, ele não é uma escola, ele não só oferece uma escola, né? Ele oferece para a gente um plano de vida, né? Para o aluno. Ele entra na educação infantil com a gente e ele só vai sair dali da escola quando ele for para a faculdade dos sonhos dele. Então, é um plano de vida, né? Então, por esse motivo, com certeza eu matricularia meu filho. Ou seja, em cada fase da educação básica, a escola, o Ângulo aqui em Campinas, com suas unidades, com seus professores, seu projeto, filosofia e perfil, né, pedagógico, consegue dar aquilo que o aluno precisa. Porque existe uma equipe que entende, ele academicamente é competente e, sobretudo, entende do desenvolvimento. Isso é muito importante porque cada fase exige um olhar diferente. Nós temos várias perguntas e vamos respondê-las. Quanto aos valores, que a gente sabe que existem várias perguntas sobre valores, as unidades têm todas as informações para passar para vocês. Acessem o site da unidade, angloedu.com.br, ali vocês têm todos os telefones de cada uma das unidades. Será uma satisfação, as nossas equipes estão preparadas para atendê-los. Será realmente muito importante dar continuidade a este momento que nós iniciamos aqui via Web TV. Reiterando os nossos agradecimentos a todos vocês que nos acompanham há já quase 1 hora, a todos vocês que interagiram conosco, nós realmente vamos mandar as respostas a todos vocês. E essa é uma iniciativa, como dissemos no início, das unidades do Ângulo aqui em Campinas, de levar a vocês as informações. Estamos abertos para todas as pessoas que queiram nos conhecer, porque a escola é assim, ela é aberta e ela é segura, ela pode se abrir a todos porque ela tem a segurança do trabalho que ela oferece. Um trabalho alicerçado numa equipe altamente competente, num sistema de ensino que é seguramente o melhor do país, com o melhor material didático do país e com um olhar para uma formação ampliada que torna realmente esse aluno que sai da nossa educação básica com a melhor preparação e formação possíveis. Muito obrigada, foi uma grande satisfação tê-los conosco. Muito obrigada, professora. Obrigada a você. E até a próxima, porque realmente faremos novos eventos e vocês estão convidados a participar e convidados a convidar outras pessoas a nos acompanharem. Muito obrigada e até a próxima. Boa noite.